Fala, galera! Tudo beleza? Já pararam para pensar como seria a nossa vida sem o conforto da nossa casa, sem luz, sem internet, sem Netflix? Tipo, voltar no tempo para a Idade da Pedra, saca? Pois é, a gente deve tudo isso às mentes brilhantes e às invenções que mudaram o curso da história. E quando eu digo mudaram, não tô falando só de facilitar o nosso dia a dia, não. Tô falando de revoluções, de saltos gigantescos na nossa evolução. Sem elas, a gente ainda estaria morando em cavernas, caçando com lança, tipo no filme A Guerra do Fogo. Então, no vídeo de hoje, a gente vai embarcar numa viagem alucinante pelo tempo para desvendar as 10 invenções que moldaram o mundo como a gente conhece. Desde as mais simples, tipo o chinelo de dedo, até as que parecem coisa de ficção científica, tipo o teletransporte, que ainda não existe, infelizmente. Preparem o capacete, porque essa expedição vai ser histórica. Fica ligado até o final, porque a última da lista é tão uau, mas tão uau que talvez você nem faça ideia do quanto ela está presente na sua vida. A gente começa a nossa lista com uma invenção tão básica, mas tão genial, que parece até brincadeira: a roda. Sério, galera, tenta imaginar um mundo sem carros, sem ônibus, sem bikes, sem patinete, sem carrinho de rolimã. A roda, essa belezinha circular que a gente tanto depende, surgiu lá na Mesopotâmia, por volta de 3.500 anos antes de Cristo, e desde então não parou mais de girar. No começo, era só um disco de madeira, tipo um tronco de árvore cortado, usado para facilitar o transporte de cargas pesadas. Mas com o tempo, a galera foi sacando o potencial da parada, daí surgiram os primeiros carros de boi, as charretes, e bum! A roda virou o motor da civilização, abrindo caminho para o comércio, para as grandes navegações e até para a construção de estádios de futebol. Sem ela, o Cristo Redentor seria apenas um sonho distante, e a gente estaria preso no mesmo lugar, tipo árvore, esperando o fruto cair na boca. E você aí, reclamando do trânsito, né? Se a roda botou o mundo para girar, a escrita, meus amigos, eternizou a história da humanidade. Antes dela, tudo o que a gente sabia sobre o passado era transmitido oralmente, tipo telefone sem fio, ou diz-me-diz. Imagina o caos, a galera esquecendo as coisas, inventando história, criando fake news da época. Mas por volta de 3.200 anos antes de Cristo, os sumérios tiveram a brilhante ideia de registrar seus conhecimentos em tábuas de argila, usando símbolos cuneiformes. E assim, meus amigos, nascia a escrita. A partir daí, a gente pôde finalmente guardar informações, leis, histórias, receitas de brigadeiro e passar tudo isso para as próximas gerações. A escrita virou a base da educação, da cultura e da ciência. Sem ela, a gente não teria livros, jornais, internet e muito menos esse vídeo aqui. Então, da próxima vez que você pegar um livro do Machado de Assis ou escrever um textão no WhatsApp, lembre-se da importância dessa invenção revolucionária. E aí, galera? No capítulo anterior, a gente viu como a escrita foi um marco na história da comunicação. Mas imagina só, por muito tempo, cada livro, cada pergaminho precisava ser copiado à mão. Era um trabalho insano, tipo copiar a Constituição inteira, que levava meses, às vezes anos para ser concluído. E claro, isso tudo limitava pra caramba o acesso ao conhecimento. Aí, meus amigos, entra em cena o cara Johannes Gutenberg. Esse alemão genial, lá no século XV, teve a brilhante ideia de criar uma prensa com tipos móveis. E o mais legal, essa belezinha podia imprimir várias cópias da mesma página num piscar de olhos, muito mais rápido do que os monges copiadores. O primeiro livro impresso em massa foi a Bíblia, que antes era artigo de luxo, tipo ingresso para o show dos Rolling Stones.
e passou a ser acessível a muito mais gente. A imprensa de Gutenberg, meus amigos, abriu caminho para o Renascimento, para a Reforma Protestante, para a Revolução Científica. Sacou a importância do negócio? Se tem uma coisa que a gente usa o tempo todo, mas quase nunca para pensar, é a eletricidade. Ela tá lá, na tomada, esperando a gente conectar o carregador, ligar a TV, usar o liquidificador para fazer aquela vitamina. Mas vocês já pararam para pensar como essa energia invisível chegou até aí? Porque olha, a jornada da eletricidade até as nossas vidas é mais eletrizante que show do Roberto Carlos. Ao contrário da roda, que teve um inventor definido, a eletricidade foi um esforço conjunto de várias mentes brilhantes ao longo da história. A gente pode voltar lá na Grécia Antiga, com Tales de Mileto esfregando âmbar e atraindo pedacinhos de palha. Mas foi só lá no século XVII que a coisa começou a ficar séria, com gente como William Gilbert, Benjamin Franklin e Alessandro Volta, cada um dando seus choques, literalmente, para desvendar os mistérios da eletricidade. Aí, no século XIX, a coisa ficou insana. Chegaram os peso-pesados. Michael Faraday, com a indução eletromagnética, que possibilitou a criação de geradores elétricos. Thomas Edison, com a lâmpada incandescente, que iluminou o mundo. E Nikola Tesla, o gênio da corrente alternada, que possibilitou a transmissão de energia a longas distâncias. Cara, imagina a treta entre Edison e Tesla defendendo suas ideias. Era tipo uma treta épica de Pelé e Maradona. E hoje, meus amigos, a gente vive na era da eletricidade. Ela tá em tudo, nos nossos celulares, nos computadores, nos carros elétricos. Ela move o mundo moderno. Sem eletricidade, a gente estaria de volta à era das cavernas, só que sem a fogueira para assar o marshmallow e contar história. E o mais legal é que a gente ainda está descobrindo novas formas de gerar e usar essa energia poderosa. Quem sabe a gente não descobre uma forma de ter energia infinita e gratuita no futuro, tipo energia solar para todo mundo? Aí sim a gente ia ter história para contar. E aí, galera? Lembram da roda, lá do começo do nosso rolê pelas maiores invenções da história? Então a gente sabe que ela revolucionou o transporte. Aí que entra em cena o motor a combustão interna, a máquina que deu um gás na nossa necessidade de velocidade. Nicolaus Otto criou o primeiro motor a 4 tempos, aquele que a gente conhece até hoje. E logo depois, Rudolf Diesel inventou o motor a diesel, mais potente e econômico. Hoje, os motores são mais eficientes, menos poluentes e alguns até usam tecnologia de ponta para economizar combustível. O motor a combustão interna mudou a face do planeta. Ele acelerou o comércio, conectou pessoas a lugares distantes e, infelizmente, também contribuiu para a poluição. E aí, bora dar uma voltinha de carro para comemorar essa invenção? Só não esquece de abastecer antes, hein? E aí, galera? Hoje a gente vai falar de uma invenção que, se você parar para pensar, é tipo meio mágica, saca? O telefone. Sério, antes dessa belezinha aparecer em 1876, a única forma de falar com alguém que estava longe era mandando cartas ou soltando pombos-correio, quem sabe? Imagina a demora para saber se a crush tinha dado mole para você. Era pedir a bênção para Santo Antônio e esperar meses por uma resposta. Mas aí, pá, surge o Alexander Graham Bell com essa ideia mirabolante, transmitir a voz através de fios. E não é que deu certo? Claro, no começo o treco era gigante, cheio de chiado. Parecia mais um rádio de pilha com defeito, tipo aqueles rádios antigos que só pegavam AM. Mas foi a sensação do momento. Todo mundo queria ter um. E o mais legal é que o telefone não parou de evoluir, né? Vieram os modelos com disco, aqueles que a gente tinha que girar. Lembra? Depois os digitais, com a musiquinha do parabéns pra você, os celulares tijolão,
E hoje a gente tem smartphones que são praticamente mini computadores. Dá para fazer de tudo com eles: ligar, mandar mensagem, tirar foto, gravar vídeo, jogar, navegar na internet, pedir comida pelo iFood. Cara, o Bel ia pirar se visse onde a invenção dele foi parar. Ia achar que estava em um episódio de Black Mirror e pensar que tudo isso começou com uma ideia maluca e a vontade de conectar as pessoas, né? Essa é a parada da tecnologia. Ela sempre vai além do que a gente imagina. E no próximo capítulo, a gente vai ver outra invenção que revolucionou o mundo, mas dessa vez no campo da medicina. Cola comigo que já já a gente volta. Fala, pessoal! Preparem os seus microscópios porque hoje vamos mergulhar no mundo da medicina e da biologia. E o tema da vez é nada mais, nada menos que a penicilina. Essa belezinha, meus amigos, não é só um remédio, é um marco na história da humanidade. Antes dela, doenças que hoje a gente trata com uma ida ao médico e um remedinho básico, tipo uma dor de garganta, eram sinônimo de morte na certa. A história da penicilina começa em 1928, com um cientista gente boa chamado Alexander Fleming. Reza a lenda que o Fleming era meio desorganizado. Quem nunca, né? E esqueceu umas placas de cultura de bactérias jogadas por aí no laboratório, tipo aquela bagunça do nosso quarto. Quando voltou, percebeu que tinha um fungo crescendo ali. E o mais bizarro, as bactérias ao redor do fungo tinham desaparecido. Que bruxaria era aquela? Parecia simpatia de mãe de Ná. Na verdade, não era bruxaria, era ciência. O fungo, chamado Penicillium, produzia uma substância que matava as bactérias, a penicilina. Essa descoberta foi revolucionária. Finalmente tínhamos uma arma eficaz contra infecções bacterianas que antes matavam milhões de pessoas. A partir daí, a medicina nunca mais foi a mesma. A penicilina abriu caminho para o desenvolvimento de outros antibióticos, salvando incontáveis vidas e aumentando a nossa expectativa de vida consideravelmente. É por isso que a descoberta da penicilina é considerada um dos maiores marcos da história da medicina. E no próximo capítulo, a gente vai falar de outra invenção que revolucionou a comunicação e a forma como vivemos a internet. Fiquem ligados! E aí, galera conectada! Hoje a gente vai falar daquela que é praticamente onipresente, onisciente, onipotente. Brincadeira, parei. Mas falando sério, hoje o papo é sobre a internet. Essa maravilha tecnológica que, vamos ser sinceros, domina nossas vidas. Se você está assistindo a este vídeo agora, meu caro, é graças a ela. Mas acreditem, nem sempre foi esse mar de memes, vídeos de gatinhos fofinhos e redes sociais que conhecemos hoje. A internet nasceu lá nos anos 60, como uma ferramenta de comunicação militar. A galera queria uma forma de trocar informações de forma rápida e segura em caso de guerra, tipo um zap da época. Imagina só se eles soubessem que a gente ia usar a criação deles para stalkear o crush e compartilhar receitas de bolo? Com o tempo, a internet foi ficando mais acessível e, nos anos 90, explodiu no mundo todo, tipo a música do El Chan. E essa explosão, meus amigos, transformou tudo. A forma como a gente se comunica, consome informação, trabalha, se diverte, tudo mudou. Lembra da época que a gente tinha que ir até a biblioteca para fazer uma pesquisa, tipo nos tempos da escola? Ou esperar o carteiro entregar uma carta torcendo para ser da paquera? Pois é, a internet mandou lembranças. E o mais legal é que a internet não para de evoluir. A cada dia surgem novas tecnologias, novas plataformas, novas formas de usar essa ferramenta poderosa. E a gente vai junto nessa onda, tentando acompanhar as últimas novidades e aproveitando tudo que a internet tem a oferecer. Mas e aí? Como a internet mudou a sua vida? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos dessa saga tecnológica.
Chegamos ao número 9 da nossa lista e não podíamos deixar de fora a invenção que mudou completamente o jeito como lidamos com informação: o computador. Lembra dos filmes antigos com aqueles computadores que ocupavam salas inteiras, cheios de fios e luzes piscando, parecendo um cenário de filme de ficção científica? A gente chegou longe desde o ENIAC, lá na década de 40. Era tão grande que parecia um prédio. O mais impressionante é que o computador saiu de máquinas gigantescas para dispositivos que a gente carrega no bolso. Laptops, smartphones, tablets, todos dependem da computação para funcionar. E não para por aí. Carros autônomos, sistemas de reconhecimento facial, tudo isso só é possível graças aos avanços na computação. E se você acha que já viu de tudo, prepare-se, porque a coisa está só começando. A cada dia surgem novas tecnologias e aplicações para os computadores, em áreas como medicina, engenharia, arte e muito mais. É ou não é de explodir a cabeça. A computação revolucionou a forma como processamos informação, automatizamos tarefas e até mesmo como pensamos. É inegável o impacto dessa invenção em nossas vidas, e o futuro promete ainda mais. E para fechar com chave de ouro nossa lista das 10 invenções que mudaram o mundo, chegamos na número 10, que talvez seja a mais futurista de todas: a inteligência artificial. Se você pensa que a IA é coisa de filme de ficção científica, tipo Matrix ou Blade Runner, se enganou. Ela já está presente no nosso dia a dia de diversas formas, mesmo que a gente nem perceba. Sabe quando você está navegando na internet e, de repente, aparecem anúncios de produtos que você pesquisou recentemente? Tipo, você procura por um tênis e, do nada, só aparece anúncio de tênis? Ou quando a Siri ou o Google Assistente respondem suas perguntas, tipo, qual a previsão do tempo para amanhã? Pois é, meus amigos, isso é inteligência artificial em ação. E não para por aí. Carros autônomos, sistemas de reconhecimento facial, algoritmos que detectam fraudes, tudo isso é possível graças à IA. E o mais legal é que estamos apenas arranhando a superfície do potencial da inteligência artificial. As possibilidades são infinitas, desde robôs que realizam tarefas domésticas, tipo um aspirador de pó inteligente, até sistemas que diagnosticam doenças com precisão nunca antes vista. É claro que, como toda tecnologia, existem desafios e questões éticas a serem discutidas, mas não podemos negar o impacto que a IA já tem e terá no futuro da humanidade. Quem diria que um dia chegaríamos a um ponto em que máquinas seriam capazes de aprender, tomar decisões e até mesmo criar? A inteligência artificial é a prova de que o futuro já chegou e promete ser ainda mais surpreendente do que poderíamos imaginar. E aí, pessoal, gostaram da viagem pela história das invenções? Desde a roda, lá no início da civilização, até a inteligência artificial, que ainda está em seus primeiros passos, vimos como a criatividade humana não tem limites. Cada invenção, cada inovação, por menor que seja, contribuiu para moldar o mundo em que vivemos hoje. E você? Qual dessas invenções te deixou mais impressionado? Qual delas você considera a mais importante de todas? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que adora uma boa história e se amarra em tecnologia. A gente se vê na próxima aventura pelo mundo do conhecimento. Valeu!